Bom dia, segundo ano. Dando continuidade, nós estudamos os gráficos de uma função seno. E agora a gente vai estudar o gráfico de uma função cosseno. Eu já deixei aqui adiantado, porque o processo é o mesmo. Está lembrado que eu coloquei f de x igual a seno de x, f de x igual a 1 mais seno de x, f de x igual a 1 menos cosseno de x? Eu fiz isso. Então, para facilitar a nossa vida, eu já deixei aqui o quadrinho pronto, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nós fizemos o gráfico dos senos e nós vamos fazer o gráfico das funções cossenos. Existe uma certa semelhança quanto aos valores de x, né? Nós sempre vamos usar 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E quando acontecer de o coeficiente da variável ser diferente de 1, aí a gente vai fazer aquele trabalhozinho, né? Que a gente achou que x é π sobre 4, x é π sobre 6, não é verdade? Então, quando o coeficiente da variável for diferente de 1, a gente não vai trabalhar dessa maneira, tá certo? A gente vai considerar que esse nosso valor aqui seja 0, π sobre 2 e, consequentemente, a gente acha o valor de x. Ok? Então vamos lá. É claro que aqui você já pode dizer para mim qual é o valor máximo que essa função atinge. Aí você, Rogério, o valor máximo dessa função é 1 e o valor mínimo é menos 1. Rogério, o período dessa função é 2π, porque se o coeficiente da variável é 1, 2π dividido por 1, 2π. Então, essas funções, todas elas têm uma coisa semelhante, que é o quê? O período. O período é 2π. A única coisa que vai mudar aqui é o valor máximo e o valor mínimo. Mas o período continua sendo 2π. Aí o que é que eu fiz? Eu já deixei tudo prontinho aqui e vou trabalhar com essa função. Então aqui eu tenho, desculpa pessoal, aqui eu tenho os valores de x e os valores da função x. Eu considerei x como sendo 0, a nossa origem, π sobre 2, vou colocar tudo assim, π, 3π sobre 2 e 2π. Nós consideramos isso. Então, pessoal, observe que em todos esses casos, não é verdade? Todos esses casos, o período é 2π. Por quê? Porque o coeficiente da variável é 1. Como eu estou trabalhando com essa primeira função aqui, o valor máximo que ela atinge é o 1. E o valor mínimo, menos 1. Só para dar uma ideia legal. Menos 1. Esses são os meus dois valores. Aí eu vou para cá, ó. Quando o x é 0, o cosseno de 0 é 1. Observe que você vai partir aqui, ó. Você vai partir do ponto 1. Lembra lá que na função cosseno você partiu do ponto 0? Lembra? Na função seno você partiu do ponto 0. Aqui você vai partir do ponto 1, você partiu do ponto 0, 0 no seno, e aqui você partiu do ponto 0, 1. Não é verdade? Então você vai partir do ponto 0, 1. Quando x é igual a π sobre 2, o seu cosseno é 0. Lembra lá do círculo trigonométrico? 0. Então ele vai passar nesse ponto aqui. Ok? Quando x é π, quando o cosseno de π, lá do outro lado, lembra do círculo trigonométrico? 1 menos 1. O cosseno de π é menos 1. Aí você aqui, ó, menos 1. Quando x é π, 3π sobre 2, qual é o cosseno de 3π sobre 2? 0. Então, ó, vai passar por aqui. Vai cortar esse ponto. E quando x é igual a 2π, ele deu uma volta completa,
0, 2π. Quando ele deu uma volta completa, o cosseno de 2π é igual a 1. Aí você aqui, ó, cosseno de 2π juntamente aqui com o 1. Você vai querer esse ponto aqui. Pronto. Feito isso, você agora vai traçar o seu gráfico. Não é verdade? Lembrando que capricha um pouquinho aqui, ó, daqui pra cá você, opa, isso aqui, aí daqui viria pra cá, daqui exatamente para o seu 3π sobre 2 e daqui pra lá o seu 2π. O que é que vai acontecer, pessoal? Quando ele fizer isso aqui, ele vai começar a repetir, né? Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Ele começa a repetir. Então, depois de 2π, ele começa a repetir essa forma, não é verdade? Então, isso seria o gráfico da função cosseno. Cosseno. Se por um acaso você vai estudar uma função que além do cosseno vai ter alguma coisa somando ou subtraindo, é como você vai ver como é que vai se comportar esse gráfico, não é verdade? Então, mas como o coeficiente é igual a 1, eu também vou trabalhar com 0π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A única coisa que vai mudar é o resultado da minha função, porque a minha função aqui, ela atinge valor máximo 2, 1 mais 1, 2, e no valor mínimo 1 menos 1, 0. 2 e 0. Ok? Então, se a gente fosse fazer o gráficozinho dessa função, aqui, então, ó, seria isso aqui. Eu vou colocar aqui para dar espaço. Os mesmos valores, 0, origem, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Porque o meu período também é 2π. X e a minha função f de x, que eu estou trabalhando com a função aqui. Então eu vou chamar essa aqui de 1. Essa aqui foi a minha função 1. Essa aqui eu vou chamar de minha função 2. Aqui é a minha função 2, para você saber que é 1 mais cosseno de x. E vou dar os meus valores. Então, quando eu falei para você aqui, você já viu que essa função atinge no máximo o valor 2. 1 mais 1, 2. Então aqui, ó, 1, 2. Ele atinge o valor máximo 2. Beleza? E atinge o valor mínimo 0. 1 menos 1, 0. Ou seja, esse gráfico aqui, ó, ele não vai cortar o eixo das abscissas. Esse gráfico não vai cortar o eixo das abscissas, ok? Então vamos lá. Vamos fazer nosso gráficozinho. Quando x é 0, ele atinge o meu valor quando x é 0, 1, né? Quando x é 0, opa. Cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2, verdade. Quando x é 0, cosseno de 0 é 1, 1 mais 1, 2, perfeito. Então vai partir do ponto 2. Olha, aqui partiu do ponto 1, a diferença, se você somou mais 1, partiu do ponto 2. Ele partiu do ponto 2. Quando x é π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. 1 mais 0, 1. Então, π sobre 2 e 1. Pessoal, vocês fiquem repetindo o vídeo que vocês aprendem, certo? Parece difícil, mas é fácil. Quando x é π, o cosseno de π, olha lá, é menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, ó, vai tocar aqui em π. Por que vai tocar? Porque ele não vai atravessar. Porque o valor mínimo aqui é 0. Então não tem menos 1, menos 2. Percebeu aqui agora? Então aqui é 0. Quando x é 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2, 0. 1 mais 0, 1. Então, ó, 3π sobre 2, de novo aqui, ó, o meu pontinho 1.
Ótimo. E aqui? Quando x é igual a 2π, deu uma volta, o cosseno de 2π é 1. 1 mais 1, 2. Opa! Beleza, meu pontinho aqui. Você vai ver que o gráfico tem essa mesma característica. Só mudou o quê? O valor máximo e o valor mínimo. Mas ele tem a mesma característica. Observa, ó. Daqui para cá. Percebeu? Aí daqui ele vem para cá. Ele faz isso aqui. Daqui ele vem para cá. Não está muito bem desenhado. Vou tentar ajeitar aqui. Porque a gente nem sempre coloca o espaço legal, né? A gente está aqui. E aqui, ó. Então, observe que esses dois gráficos, ele tem uma mesma característica. O que muda para você é o valor máximo e o valor mínimo. Beleza? Observe isso, ok? Observe que eles têm a mesma característica. Observe que aqui é positivo, então ele tem a mesma característica. O que é que mudou somente, pessoal? Mudou somente o valor máximo e o valor mínimo, mas o período continuou sendo o mesmo. Ok? E por fim, vamos fazer 1 menos cosseno de x. Já posso apagar aqui, porque você pode voltar. Vou chamar isso aqui de meu gráfico 3. E aqui, ao invés de ser 1, né, vai ser o meu gráfico 3. E eu vou usar exatamente os mesmos valores. Certo? Isso aqui é o meu gráfico 3. Eu vou usar exatamente os mesmos valores. Π sobre 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O que vai mudar agora, observe que por conta desse sinal aqui, esse gráfico não vai ter essa mesma característica, que é semelhante a essa. Alguma coisa vai ter que mudar. Não é verdade? Alguma coisa vai ter que mudar. Ok? Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Vou fazer tudo de novo, né? Não há problema nenhum, é rápido. É o meu gráfico da função 3. Está aqui. Vou colocar o maior possível. Vou colocar mais um pouquinho distante, tá, gente? Vou colocar um pouquinho mais distante para ficar mais legal. Certo? Então aqui seria 0, π sobre 2, π. Estou colocando mais espaçoso para ficar um gráfico melhor de você ver. Π, 3π sobre 2 e 2π. É claro que o meu período é 2π. Então eu estou colocando mais espaçado para ficar um gráfico melhor desenhado, tá certo? Vou colocar um gráfico melhor desenhadozinho. 2π. Aí, ó. O que acontece? Essa função atinge no mínimo quem? Quando o cosseno aqui é positivo, quando o cosseno aqui é 1, essa função atinge um valor mínimo. 1 menos 1, 0. Beleza? 1 menos 1, 0. Ou seja, mais uma vez, o gráfico não vai cortar o eixo das abscissas. Então, ó, ele atinge valor mínimo 0. E quando esse cosseno aqui atinge valor mínimo menos 1, o cosseno é menos 1, a função atinge valor máximo, porque o menos com o menos daqui dá mais, 1 mais 1, 2. Ok? Então aqui, ó, aqui é meu ponto 1, vou colocar mais espaçadozinho, e aqui é meu ponto 2. 1 e 2. E vamos para o nosso gráfico. Quando x é 0, cosseno de 0 é 1. 1 menos 1, 0. Opa! Observe que aqui ele está partindo desse ponto aqui, ó. Percebeu, ó? x0, a minha função 0, 0. Observou isso aí? Quando x é π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. 1 menos 0, 1. π sobre 2 e 1. Π. Opa! Quando x é igual a π, o cosseno de π é menos 1. Só que o menos com menos dá mais. 1 mais 1, 2. Olha, 2.
cosseno de 3π sobre